Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise de Shazam com a palavra mágica. Esse material tá chegando nas bancas do Rio de Janeiro esse mês, de todo o Brasil também. Eu paguei R$ 29,90 se eu não me engano, mas ele tá em promoção em alguns sites, como sempre aqueles 10% de desconto, 15% de desconto. Eu vou deixar aqui no vídeo o link para você comprar com as promoções que tem lá do Buscapé, que sempre tem as melhores dicas. E eu vou dar uma noção para vocês do que é esse material. Primeiro ponto, que na minha opinião é muito positivo desse material, é esta capa feita pelo Gary Frank, que é muito foda. É uma capa muito bem feita e ela chama a atenção. Quando você entrar na banca de jornal, você vai ver o quanto que ela se destaca. Primeiro pelo fato dela ser uma das raras capas que é branca. É raro você ver uma capa de quadrinho branca assim. E o Shazam, ele te chama a atenção na capa e a capa ficou muito boa. O roteiro é do Geoff Johns, dispensa comentários, dispensa apresentações. Na minha opinião, é o roteirista que está produzindo os melhores conteúdos. A fase dele do Lanterna Verde tá assim linda, tá perfeita. Futuramente eu vou trazer para vocês. E ele só tá escrevendo material de ponta. E esse aqui, na minha opinião, foi o melhor material que eu li dele, que eu tive a oportunidade de ler, que me chamou muito a atenção. A história nada mais é do que uma história de origem do super-herói Shazam, que na verdade tudo começa contando a história do jovem Billy Batson, que sofre inúmeros problemas. O que acontece? Ele é um garoto que vive num orfanato e ele já passou por várias famílias, se eu não me engano foram 4 ou 5, bastante famílias, no qual ele vai para a família, ele não consegue se adaptar e ele acaba voltando para o orfanato. Mas eis que surge uma espécie de uma oportunidade de ouro para ele, porque um casal chega no orfanato onde ele está para adotar ele, e esse casal já tem 5 filhos adotados. E ele meio que, como sempre, como quase todos os garotos adotados, ele não quer ir, ele acaba fazendo uma escarcel, não quer ir, mas ele acaba indo e ele não consegue interagir em família, ele é um garoto muito recluso. E no outro lado da história, a gente vai ver uma série de acontecimentos que andam tendo na cidade, que as pessoas estão entrando em metrô, em elevador e estão sendo meio que abduzidas por uma espécie de um templo, onde tem um mago procurando alguém que seja digno para receber um suposto poder. E esse mago nunca consegue encontrar as pessoas e as pessoas acabam voltando do nada para a Terra sem entender nada do que está acontecendo. Segura aí que vocês vão entender o porquê desse mago. Em um outro ponto da história, numa outra parte, a gente vai conhecer o Dr. Sivana, que é um cara que está fazendo várias escavações à procura de mistérios, não sei o que, e ele acaba por libertar o Adão Negro, que é uma espécie de clone do mal do Shazam. O Adão Negro, ele surge já querendo encontrar o Shazam para matar ele, para pegar a energia dele e virar o maior supremo de todos, com o poder do Adão Negro e o poder do Shazam. E além disso tudo, a gente vai ver também o Adão Negro, junto com o Dr. Sivana, tentando meio que libertar os 7 pecados mortais dos homens, que são o orgulho, a inveja, a ganância, o ódio, o egoísmo, a preguiça e a injustiça. Esses 7 pecados são formados por 7 seres que, se libertados, eles vão liberar uma força e criar uma espécie de um monstro supremo. É uma história bem louca, mas é muito interessante. Mas voltando para o Billy Batson, que é o jovem garoto, que é o principal da história. Depois de ele entrar nessa família, onde tem 5 filhos já adotados, ele fica muito recluso, ele não quer fazer parte da família. E quando ele vai para a nova escola dele, ele vê um dos irmãos dele sendo agredido por um valentão. E ele tem um senso sabe, do dever de fazer o certo, e ele acaba protegendo esse irmão dele, arranjando uma confusão com o valentão. Só que o valentão é filho de um dos maiores empresários da cidade, um cara que faz muita doação para a escola, e infelizmente, né, o Billy Batson acaba sendo expulso da escola e ele acaba criando mais um caso, e ele acha que provavelmente vai ser devolvido por orfanato. Ele tem um hábito de sempre ir para o zoológico, onde ele fica conversando com o tigre, que é engraçado você ver isso, porque é uma das poucas memórias que ele tem dos pais dele, porque é uma foto que ele tem, que tá o pai e a mãe dele sentados e o tigre atrás, e ele sempre fica conversando com o tigre como se fossem os pais dele. Isso é muito interessante. E a gente vai ver o irmão que ele protegeu, que se eu não me engano se chama Fred, falando com ele,
agradecendo por ele proteger ele, falando que ele tinha total apoio do irmão. E os dois resolvem dar um troco nesse valentão e eles vão na casa desse empresário lá. E eles acabam zoando lá e tal, e o Billy Batson acaba fugindo pro metrô. E no que ele entra no vagão do metrô, acontece aquele misticismo todo que eu falei do início, onde as pessoas estavam entrando nos metrôs e nos elevadores e caindo dentro de um templo. E ele entra num templo onde tem um mago velho. E logo quando o mago vê a criança, né, que o Billy Batson é uma criança, um jovenzinho, ele acaba se preocupando, falando, puta, fiz mais uma escolha errada e o Adão Negro já tá aí, não sei o que, não sei o que lá. Só que ele percebe que o Billy Batson é digno, é um garoto que tem uma conduta extremamente correta. E ele vira pro Billy Batson e fala Shazam. E acaba surgindo o poderoso Shazam. A história é muito bem escrita pelo Geoff Johns. A forma como você vai ver o confronto do Shazam contra o Adão Negro é muito foda. E além disso tudo também, cara, você vê o Dr. Sivana libertando os pecados, a forma como ele liberta. E o final da história realmente é muito interessante. Ponto para a Panini. A Panini mandou muito bem em lançar esse material num encadernado solo do Shazam. Porque nos Estados Unidos esse material saiu na linha da Liga da Justiça, na revista da Liga da Justiça. A Panini inteligentemente pegou toda a linha do Geoff Johns e criou um encadernado solo do Shazam, como se fosse uma espécie de uma revista solo dele. Muito bem que a Panini fez isso, mandou muito, fez sem palavras, porque quando eu falo a Panini acerta, porra, show de bola. E um material muito bom, cara, vale muito a pena vocês lerem esse material. É um super-herói que eu só tenho esse material aqui, ó, que é basicamente também uma história de origem, só que é mais cartoonizada, que é do Jeff Smith, do Shazam também. Só que essa aqui é mais infantilizada, bababá. Essa aqui eu diria que é uma origem mais, assim, para adulto, uma origem mais digna pro Shazam. Não que esse material seja ruim, porque esse material aqui é muito bom e futuramente até eu posso trazer para vocês um vídeo. Mas show de bola esse material, muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise desse material. Cara, compra esse material, se você tiver um dinheirinho, compra, vocês vão ver o quanto vale a pena. Espero que vocês tenham gostado, se você é novo, se inscreve, se você viu o vídeo até aqui, não esqueça de dar aquele like para dar força e comentar qualquer coisa. Um abraço e até o próximo vídeo.